dia, buongiorno, buenos dias. A década de 40 apresentava ao mundo a pura essência do futebol brasileiro. Numa década marcada pela guerra, 2 Copas do Mundo foram canceladas e o talento do futebol brasileiro ficou restrito aos clubes de futebol. E nesse cenário se destacaram diversos craques e muitas equipes de destaque por todo o país. Dentre elas, o poderoso Expresso da Vitória. Me chamo Rafael Garcia Assunção, um louco apaixonado pelo Vascão, contando tudo sobre a história mais linda do futebol mundial. Pois o mundo é Vasco. Invencível é o Vasco da Gama. Se Vitória já tem no passado, glórias mil há de ter no porvir. O seu nome é por nós adorado, como estrela no céu a fulgir. Avante então que pra vencer, sem discussão, basta querer. Lutar, os vascaínos de terra e mar, os paladinos, é mundial a sua fama. Vasco da Gama não tem rival, mais uma glória. Lutar, vai conquistar para a vitória. Os peitos leais vascaínos, brilha a cruz gloriosa de Malta. 1948. O ano se iniciava com a notícia do retorno de Ademir, que estava no Fluminense, até então o maior atacante do futebol brasileiro. O Expresso da Vitória já estava na ponta da língua do torcedor e dominava o cenário futebolístico nacional. Por ser o campeão carioca de 1947, o Vasco foi convidado pela Federação Sul-Americana para representar o futebol brasileiro no Sul-Americano de Clubes Campeões, que viria a ser realizado em Santiago, capital do Chile. Este era o primeiro torneio envolvendo os maiores clubes de cada país da América do Sul, o que seria o embrião da Taça Libertadores da América, que viria anos depois. Em fevereiro de 48, o Vasco embarcava para o Chile, onde enfrentaria os maiores campeões do continente. Com exceção do Emelec, que era o vice-campeão equatoriano, e o Municipal, vice-campeão peruano, todos os demais eram campeões nacionais. Colo-Colo do Chile, Litoral da Bolívia e os poderosos Nacional do Uruguai e River Plate da Argentina. O Nacional de Montevidéu contava com um dos maiores atacantes do mundo, Atílio Garcia, e diversos jogadores que viriam a se destacar no futuro. Santa Maria no Real Madrid, Walter Gomes no River Plate e os futuros campeões mundiais em 1950, Terreira e Gambetta. E o River Plate, que era o terror da América do Sul e tinha o apelido de La Máquina. No seu plantel tinha craques que até hoje fazem parte da história do futebol. Labruna, Rossi, Munhoz, Lostó, Diácono, Moreno e o fenomenal Alfredo Di Stéfano. Era a base da seleção argentina, tricampeã da Copa América. O Vasco estreou vencendo o Litoral por 2-1, com 2 gols de Lelé. No jogo seguinte viria o temido Nacional. Com gols de Ademir, Friaça, Danilo e Maneca, o Vasco arrasou por 4-1. Naquele jogo, Ademir saiu com uma fratura no tornozelo direito que o deixou fora do resto da competição. No terceiro jogo, o Vasco amassou o Municipal por 4-0. O rodízio implementado pelo técnico Flávio Costa foi determinante para o sucesso da equipe,
que utilizou 17 dos 18 jogadores que foram convocados para o torneio. Em seguida, uma vitória suada sobre o Emelec por 1-0, aliada ao empate entre River Plate e Nacional, e o Vasco dependeria só de si para conquistar o título na penúltima rodada. Mas a equipe acabou empatando com os donos da casa, o Colo-Colo, por 1-1 e deixou a decisão para a última rodada. Vasco e River Plate decidiram o título do Sul-Americano de Clubes no dia 14 de março de 1948 no Estádio Nacional de Santiago do Chile. Com a precisão do artilheiro Friaça, a imposição física do zagueiro Augusto e a qualidade do trio feijão, arroz e carne seca, o Vasco se defendeu bem desde o início e poderia ter aberto o placar se não fosse por um gol legítimo do ponteiro esquerdo Chico, mal anulado pela arbitragem. Mas o destaque do jogo estava debaixo das traves. O goleiro Barbosa fechou o gol durante toda a partida e ainda defendeu um pênalti cobrado por Labruna. Naquele dia, o Vasco se tornava o primeiro campeão continental do mundo. Nesse dia 14 de março, o Vasco conquistava o primeiro título de expressão internacional de um time brasileiro fora do Brasil, incluindo a seleção brasileira. O Expresso da Vitória voltava para o Brasil consagrado como o maior time da América do Sul. Y me enseñaste, solo aprendí a quererte y no a dejarte. Eso, compadre, consentimiento, pues consentimiento. Tiki, 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 taca, taca, ta, toco, toco, yo, déjale. Póngale, póngale, no, compadre. Arriba, arriba, arriba. Caramba, no me digas que te irás. Caramba, me hacen daño tus palabras, linda morena. Em julho daquele ano, o Vasco se sagraria campeão do torneio início pela 9ª vez em sua história. No Campeonato Carioca, o time chegou até a última rodada empatado em pontos com o Botafogo, do jovem Nilton Santos, mas foi derrotado por 3-1 no famoso jogo do pó de mico e amargou o vice-campeonato. Em 1949 foi outro ano incrível para a equipe cruzmaltina. Com incríveis 84 gols marcados, um recorde até hoje inigualável, sendo 30 de Ademir, o Vasco conquistou seu 4º título invicto do Campeonato Carioca, sendo 3 com o Expresso da Vitória. Momentos marcantes daquela campanha foram as goleadas de 11-0 sobre o São Cristóvão, 8-1 sobre o Bom Sucesso, 8-2 sobre o América e 5-2 sobre o Olaria e sobre o Flamengo em plena Gávea, aumentando a sua invencibilidade diante do rubro-negro, que não venceu o Vasco desde o gol Mandrake de Valido na final do campeonato de 1944. A fama da conquista continental do Vasco em 1948 chegou ao outro lado do mundo. O poderoso Arsenal da Inglaterra fez uma excursão ao Brasil prometendo mostrar aos brasileiros que a pátria do futebol estava na terra do Rei Jorge. Principal equipe britânica e uma das maiores agremiações europeias, chegou botando banca. Em São Paulo, venceu o Corinthians e empatou com o forte time do Palmeiras. Ao chegar ao Rio, massacrou o Fluminense por 5-1. Mas no dia 25 de maio de 1949, diante do maior público presente na história do estádio de São Januário, 60 mil pessoas, inclusive o presidente em exercício Nereu Ramos, o Vasco da Gama venceu o Arsenal por 1-0 com um gol do ponta-direita Nestor. Era a estreia de Heleno de Freitas pelo Vasco, contratado junto ao Boca Juniors. Essa seria a primeira vitória de um clube brasileiro sobre um clube inglês de expressão em toda a história. O ano de 1949 foi um ano muito especial para o futebol brasileiro. A Copa América de Seleções foi disputada no Brasil, tendo 5 das 8 partidas do Brasil disputadas em São Januário. Além disso, o Vasco foi a base da seleção brasileira, tendo 5 jogadores convocados: Barbosa, Augusto, Ademir, Danilo e Eli.
Nessa competição, o Brasil acabaria conquistando seu segundo título, com uma vitória por 7-0 diante do Paraguai em São Januário. Logo após a Copa América, o Vasco contratou junto ao Internacional de Porto Alegre o habilidoso ponta Tesourinha, destaque daquele torneio pela seleção, para reforçar ainda mais o esquadrão cruzmaltino. O ano de 1950 seria de extrema importância para o cenário do futebol brasileiro. Seria inaugurado o maior estádio do mundo, o Estádio Mário Filho, popularmente chamado de Maracanã, para a disputa da Copa do Mundo, que seria realizada no Brasil. Após um hiato de 12 anos por causa da Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo estava de volta com a sua 4ª edição. O Brasil era favoritíssimo, não só devido à performance magnífica de suas equipes, mas porque contava com o excelente técnico Flávio Costa, que também dirigia a equipe do Vasco da Gama. O treinador convocou nada menos do que 8 jogadores do plantel vascaíno, sendo 6 titulares: Barbosa, Augusto, Danilo, Maneca, Ademir e Chico. Os 2 reservas eram Eli e Alfredo II. O ponta Tesourinha foi cortado às vésperas da Copa devido a uma contusão, assim como Ipojucã. 2 outros ex-vascaínos integravam aquele plantel, Jair e Friaça. 3 meses antes da Copa, o treinador se desentendeu com Heleno em um treino do Vasco e o jogador foi colocado à venda. Acabou indo jogar no futebol colombiano, não reconhecido pela FIFA. E por esses 2 motivos, Heleno de Freitas, um dos maiores atacantes da história por muitos anos, ficou impossibilitado de jogar uma Copa do Mundo. A seleção brasileira deu show durante toda a Copa do Mundo, goleando vários adversários antes de chegar na final no Maracanã contra o Uruguai, jogando pelo empate. O Brasil abriu o placar com Friaça, mas viu a vitória do Uruguai de virada por 2-1, calando 200 mil pessoas presentes no estádio. Muita gente atribuiu de forma covarde a culpa do segundo gol ao goleiro Barbosa, pois a bola passou num espaço entre o goleiro e a trave. O Brasil sofria o famoso maracanaço, enquanto o Uruguai conquistava o seu segundo título mundial. Ademir foi o artilheiro da Copa com 9 gols e até hoje é o brasileiro com maior número de gols marcados em uma edição de Copa do Mundo. Depois da Copa foi realizado o primeiro campeonato carioca da era Maracanã. O Vasco tinha um grande plantel, mesmo sem Heleno, e empilhou goleadas: 6-0 no São Cristóvão, 9-1 no Madureira, 7-0 no Canto do Rio e 7-2 no Bom Sucesso. Goleou também o Flamengo por 4-1 e o Fluminense por 4-0 e conquistou o bicampeonato carioca, tirando 5 pontos de vantagem do América nos últimos 3 jogos. O artilheiro do campeonato foi Ademir, com 25 gols, 9 gols a mais que o vice-artilheiro Durval do Flamengo. Com o título, o Vasco conquistou não só uma vaga para a Copa Rio Internacional do ano seguinte, que reuniria as principais equipes do mundo, como assegurou o lado do setor sul do Maracanã para a sua torcida para sempre. Ou pelo menos até 2019. Ainda em 1950, o Vasco seria vice-campeão do torneio Rio-São Paulo. Atenção você vascaíno que está curtindo o conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar com seus amigos. Fique ligado nos próximos vídeos contando a história do Vascão da Gama. Ao Vasco tudo, bonjour, ohayou, good morning!